Vamos falar agora, de forma bem rápida, os 6 passos da metodologia do IFS, a terapia manual avançada com raciocínio clínico integrado, que é única. Essa metodologia veio fluir como? Da minha prática clínica. Então nós empacotamos o que funciona na osteopatia, da quiropraxia, de todas as terapias manuais e criamos o TMA com RCI. Então vamos entender como que funciona a nossa metodologia. Primeiro passo, você tem que fazer uma boa inspeção clínica, avaliar literalmente como que está as funções dos tecidos, como que o organismo se posiciona. Então, na sua avaliação, primeiro passo que você vai fazer, entender que fase que o seu paciente está se apresentando. Se é uma fase mecânica, se é uma fase química. Se ele está numa fase química, ele já está tomando a sua medicação, o que cabe ao profissional correto a fazer isso, você vai fazer intervenções, como agulhamento, mantas, eletroterapia, enfim, faça a intervenção que você quiser. Mas a partir do momento que o paciente entrou na fase mecânica, que é onde você consegue fazer o grande diferencial no seu tratamento, e aí você vai avaliar a qualidade do movimento, o teste de mobilidade global, você vai avaliar a amplitude de movimento, vai fazer uma escala visual de dor, saber a referência da dor mínima e da dor máxima e entender se os tecidos estão com pouca mobilidade ou com muita mobilidade. Nesse momento, você já colheu as primeiras referências e um TMA com RCI sabe minuciosamente colher essas referências. Depois que você já passou por esses processos, você vai para a etapa 2. E aí, você vai com mais detalhes agora. Então, você não vai colher só referência global, vai colher referências específicas. E no passo 2, você vai avaliar a estrutura, a sua mobilidade específica e vai fazer a análise da mobilidade versus a estabilidade. Se você tem uma lesão neural ou se é uma lesão estrutural, se a disfunção é no tubo dural, se é na raiz periférica, isso vai fazer toda a diferença no seu andar do seu atendimento e nos seus resultados para ser imediatos. Entendendo esse processo, temos nossos testes específicos de mobilidade, estabilidade e os neurais. Então temos as palpações para mobilidade, palpações e testes para estabilidade e palpações de teste neural. Dessa forma, você vai ter grande precisão e ser sim um expert de atendimentos incontestáveis e com resultados desde o primeiro atendimento. Bom, seguindo agora para o passo 3, vamos avaliar o ganho de mobilidade de tecidos e a avaliação neuromuscular. Então, como que eu consigo, se um caso, o desequilíbrio da mobilidade é da estrutura específica, eu vou saber fazer o diagnóstico diferencial das facetas, dos tecidos conjuntivos, se é cápsula, ligamento, se é tendão, se é músculo, se é fascias superficiais, se é fascias profundas, se tem desequilíbrio do miofacial, que é diferente de fáscia, ou se é neural, central ou periférico, como eu já mencionei. E aí, se você ver que a questão é maior, não é de mobilidade, sim de estabilidade, você vai identificar o grupo do problema. Você vai avaliar qual é a função e qual é a hipofunção. Porque quando você tem um músculo com hipofunção, você vai ter desequilíbrios em hiperfunção. Então isso quer dizer o quê? Pega essa dica. Quando você tem uma alteração de mobilidade, ou seja, se você tem um tecido em muita função, o outro está em hipofunção. Ou um tecido que está em hipofunção vai dar um espasmo, uma hiperatividade reflexa. Aí você vai lá e libera espasmo, volta espasmo, libera espasmo, volta espasmo. E não é para dar mobilidade, é para dar estabilidade, controle neuromotor. Então essa é a grande sacada também da nossa formação. Aí você vai fazer ativação estruturais, entendendo se a sua ativação, com essa coordenação, esse equilíbrio neuromuscular. Então, se o problema de ativação, você vai ter resultados rápidos, o seu prognóstico é rápido. Mas muitas vezes você vai ver que tem alteração do trofismo, o paciente está com hipotrofia. Aí o seu prognóstico já é mais tardio e aí você vai criar um plano de tratamento. Esse é o grande diferencial, você ter domínio do sistema seguindo 6 passos. Então, passo 4, organização de atuação da intervenção clínica. Então, vamos organizar o que você vai fazer. Não é só sair manipulando e liberando e não entendendo nada, que é o que mais acontece no mercado. Então, entendendo, atuando sob a hierarquia dos tecidos, mas hierarquia organizada, se é o músculo, se é o estabilizador, se é o fixador, se é a mobilidade, e aí você vai
colocar a melhor ferramenta na sua melhor intervenção. Utilizando trustes, técnicas articulatórias, mobilizações, stretchings, tensões mantidas. Quando você faz uma tensão para ganhar alongamento da fibra, quando você faz o stretching só para ganhar flexibilidade e inibição da fibra, ativações, liberações do silêncio da dor. Então, entendendo essas ferramentas, você avança para o passo 5. Que é reavaliação da clínica de forma integrada, ou seja, com muito RCI. E aí, no seu próprio atendimento, no meio e no final do atendimento, geralmente uma melhora mínima aceitável é de 70%. Desde que não seja bandeira vermelha, né? Desde que não seja uma fase química, ou seja, alteração de trofismo muscular. Mas isso é a minoria dos nossos pacientes, tá? A massa, 90%, já melhora significativo no primeiro atendimento. Então, durante o atendimento, você vai colher essas referências, você vai fazer uma análise de avaliação, que isso vai te dar, vai mostrar, vai comprovar a qualidade do seu atendimento e vai te dar muito mais prognósticos clínicos no seu tratamento e ter grande precisão de tempo de tratamento. E lembra, nós aqui do IFS atuamos com o mínimo de tempo de tratamento. Quanto mais rápido o paciente melhorar, quanto mais rápido ele desmamar de você, mais você vai conseguir ter uma precificação, mais qualidade de tratamento, mais agenda cheia e melhor rotatividade de cliente. Odiamos a ideia, somos totalmente contra de fidelização de paciente. O paciente que precisa da gente, a gente cuida do paciente, a gente não amarra o paciente. Nossa metodologia é muito clara. Ok? Vamos avaliar a estabilização clínica, ou seja, tendo a estabilidade dos movimentos, você sabendo se é estabilidade ou mobilidade, se é ativação, qual é o tecido, qual que é a estrutura e a ferramenta que você vai atuar, você vai ter o controle melhor das recidivas e fazer todas as orientações complementares. Então o sexto passo ele é fundamental. A gente vê que na íntegra a galera não sabe instruir, não sabe educar o seu paciente. E aí, as orientações dos exercícios domiciliares, levar o tratamento para casa. Mas pega essa dica, no máximo 3 exercícios. É comprovado cientificamente que 1, 2 e 3 é melhor para guardar a informação. E mais que isso o paciente não faz, ou ele acaba até se confundindo. Você pode utilizar recurso tecnológico, gravar os exercícios com o próprio celular do paciente, é uma grande sacada, dar cartilhas, enfim. Mas aí você vai conseguir atuar diretamente nos músculos fixadores, se é no caso de mobilidade, ou atuar diretamente com exercícios de forma clara e objetiva, com muita simplicidade para fazer o tratamento durante a verdadeira causa da lesão. Uma crítica construtiva, hoje que nós vemos aí, é que todo mundo está falando que tem que tratar a causa da lesão. Mas não é só fazer exercício aleatório, os exercícios têm que ser específicos, assim como as manobras. É dessa forma, com esses 6 passos, que você vai ter um grande diferencial no seu atendimento clínico. E se você quer saber mais sobre tudo isso, sobre tudo que eu mencionei, eu tenho uma aula detalhada na prática clínica, integrando todos os nossos sistemas. Clique nesse botão, assista a aula e se você gostar, vem para o meu time.